Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, trabalho com autoconhecimento. A base do meu trabalho é a psicanálise, mas eu trabalho também com constelação familiar, trabalho com hipnose, trabalho também na parte energética, espiritual, trabalho com reiki, né? E a base é a psicanálise, né? É o entendimento de que nós temos um inconsciente. Essa é a tese, né, principal da psicanálise. Nós temos um aparelho psíquico. Dentro desse aparelho psíquico, várias instâncias psíquicas, ego, superego, id, recalque, pré-consciente e o inconsciente. E esse inconsciente movimenta 90% da nossa vida, das nossas ações. Ele movimenta inconscientemente até que tenhamos consciência disso, porque é plenamente possível você acessar esse inconsciente e passar a ter consciência daquilo que estava então, até então, inconsciente, né? Simples assim. É simples assim. E eu digo simples assim porque, de fato, é bem mais fácil, bem menos desafiante, apesar de, às vezes, sim, ser desafiante, mas é bem menos desafiante do que normalmente as pessoas imaginam, do que normalmente você pode estar imaginando. Mas é importantíssimo você saber o que se passa aí nesse inconsciente para que você possa mudar o seu rumo, para que você possa mudar aí a sua trajetória, para que você possa começar aí a fazer um novo caminho, ajustar esse caminho, né? E às vezes é tão pouco, às vezes precisa de tão pouco, né? Para que você possa começar a trilhar esse novo caminho, né? Então, essa é a base do meu trabalho, o entendimento desse inconsciente, para que a gente possa, então, cada vez mais ter consciência, né? E cada vez mais melhorar a nossa vida, óbvio, né? Cada vez mais melhorar as nossas atitudes, as nossas ações, né? E definitivamente encontrar um caminho de prosperidade, um caminho de saúde, de abundância, de saúde inclusive, e é disso que eu quero falar hoje, né? Aliás, eu quero falar de sexo hoje, hein? Oh, adoro falar de sexo. Vamos falar de vida sexual, vamos falar de saúde sexual, para que você possa também entender algumas questões que você pode ter e que você fica muitas vezes, né, recorrendo à medicina, e não que você não deva procurar, não é isso, não é? Mas se você não trata o emocional, se você não entende o emocional, muito provavelmente você vai tomar remédio, vai melhorar, daqui a pouco tem de novo. Vai tomar remédio, vai melhorar, daqui a pouco está de novo. Por quê? Porque a base emocional não foi curada, não foi tratada, não está sendo olhada, né? E mais uma vez aqui eu reforço, né, a linguagem do corpo com a Cris Cairo, maravilhosa, a Cris Cairo, que adoro, e que ela tem toda uma visão da linguagem do corpo. E eu vou falar aqui da linguagem da psicanálise, né? O que a psicanálise nos informa sobre essas questões, né? Por exemplo, da sua vida sexual, né? Como é que anda aí as tuas questões sexuais. Mas, precisamente, mais pontualmente, sobre as questões das dificuldades, né? Daquilo que gera desconforto físico mesmo, né? Por exemplo, né, nos mens, né, e nos meus amigos, nos homens, o que causa, por exemplo, ejaculação precoce, o que causa disfunção erétil, né? Na mulher, o que está te causando aí
esse fluxo menstrual desregulado, muito desregulado, né? Tem mês que você tem um fluxo aí de 3, 4 dias, de repente dentro do próprio mês você tem de novo, às vezes esse fluxo dura 9, 8, 9, 10 dias, né? É um fluxo desregulado. Você pode ter aí o corrimento, né? Vira e mexe, aí aparece um corrimento, vira e mexe, aí você percebe um corrimento. Você pode ter a candidíase, né, que também é muito comum, uma das questões, né, que a mulher acaba desenvolvendo muitas vezes, a candidíase. O vaginismo, que é a dor durante o ato sexual, durante a penetração, o vaginismo. Essa mulher ela até tem, muitas vezes, lubrificação, mas ela não suporta a dor. É extremamente desconfortável, dolorido e tem que parar mesmo, né? Mesmo ela estando com vontade, mesmo ela tendo ali uma lubrificação boa, mas ela não suporta a dor, né? E aí tem que parar ali o ato, né? E a própria secura, né? A própria secura vaginal também são manifestações, podem ser, né? Não é que são, podem ser manifestações do seu inconsciente, né? Não foi isso que eu comecei aqui o programa falando? 90% do que a gente vive é movido pelo inconsciente, né? E isso tudo, né? Todas essas questões com relação à mulher e essas duas principais questões com relação ao homem, a ejaculação precoce e a disfunção erétil, são movimentos que vêm lá da sua fase infantil, não é? 90% desse inconsciente, 80% foi alimentado na sua fase infantil, de zero, desde que você estava na barriga da sua mãe, até mais ou menos 10 anos. A partir dos 5 anos, são 3 fases de desenvolvimento humano, são 3 fases. A terceira fase é uma fase chamada fálica e genital, que vai dos 5 aos 10 anos. Dependendo de como foi, de que forma foi feita esse movimento, de que maneira os teus pais ou as pessoas mais velhas que estavam ali cuidando de você, avós, tios, enfim, que tinham, né, essa responsabilidade de, junto com os teus pais ou não, de te educar, de trazer informações para você, dependendo da forma em que nessa fase de 5 a 10 anos isso foi construído, o entendimento sexual foi construído, né, dependendo de como foi feito, é o que vai trazer para você na sua vida adulta, no momento em que você começa uma vida sexual ativa, é onde você poderá perceber essas manifestações, né? Essas que eu falei da mulher e essas que eu falei do homem. Isso pode vir, claro, podem haver outras situações, mas, em geral, isso vem dessa fase, de 5 a 10 anos. A ejaculação precoce no homem é 100% dessa fase. Não tem outra razão, não tem outra questão que traga a questão da ejaculação precoce. Isso começa lá nessa fase de 5 a 10 anos. Né? A disfunção erétil pode ter alguma outra questão e todas essas questões que eu falei da mulher também podem ter alguma outra questão, mas, em geral, e na maior parte das vezes, isso acontece lá nessa fase de 5 a 10 anos, que é a fase fálico-genital, que é a descoberta do prazer, que a criança começa a descobrir o prazer, que a criança começa a perceber na manipulação dos genitais, ela percebe, né, como é gostoso ficar ali mexendo, né, ficar ali manipulando,
Se os pais, e geralmente eles não sabem lidar com isso, mas se eles soubessem, e aqueles pais que souberam, eles vão dizer para a criança, não tem problema nenhum. E é isso que você precisa ter em mente, que não tem problema nenhum. Não tem problema. Você tem que explicar para a criança que ela pode fazer, que não tem problema ela fazer, mas que ela não faça na frente de outras pessoas, né? Porque a criança não sabe. A criança, na inocência dela, ela faz isso em qualquer lugar, a qualquer momento, não é? Então, você explica para essa criança que ela pode, sim, ter prazer. Ela não sabe que aquilo que é gostoso para ela, que é mais gostoso ficar com a mão ali do que com a mão na orelha, do que com a mão no nariz, né? É mais gostoso, ela não sabe que isso é prazer. E é o início do prazer sexual, o início do entendimento do prazer. Então, quando esses pais regulam isso, quando esses pais manifestam de uma maneira impedindo a criança de fazer esse movimento, ela vai ser castrada. Essa é a famosa castração do prazer. E aí essa pessoa, essa criança, vai sentir esse movimento, essa castração, não vai entender, porque a criança ela absorve, ela recalca, né? A criança recalca, lembra que eu falei aqui, uma das instâncias psíquicas dentro do aparelho psíquico é o recalque, né? Então a criança recalca automaticamente, ela guarda, né? Ela joga lá embaixo do tapetinho dela essa sujeira aí, porque ela não sabe como resolver, ela não tem como resolver isso. Então ela recalca e vai ficar ali recalcado até o momento em que ela, através de um processo terapêutico, através desse entendimento que você pode estar tendo aí agora, você vai desrecalcar isso, você vai tirar essa sujeirinha debaixo do tapete, né? É o famoso desrecalcar, né? Mas se você não tinha essa informação, se você nunca trabalhou isso, isso está ali recalcado, essa castração. E aí, na vida adulta, você não se sente à vontade para ter prazer. Aliás, você não consegue. Não é nem que você não se sente à vontade, você não consegue. Porque existe lá, na voz inconsciente, né? Na voz do inconsciente, vinda através da outra instância psíquica chamada superego, a proibição de ter prazer. Então essas coisas, essas questões que eu citei aqui, da mulher e do homem, elas aparecem como uma forma, elas surgem como uma forma de evitar que você tenha prazer. Você não pode ter prazer, né? Essa voz é inconsciente. É claro que ali, naquele momento, tudo que você quer é ter prazer, óbvio, não é? Mas não consegue. Ou quando consegue, em seguida, né? No caso da mulher, por exemplo, repare aí você, se esse corrimento não aparece depois que você tem relações, né? Depois que você tem uma relação sexual. Perceba como é, em geral, após, que é para te trazer um sentimento de culpa por ter feito, por ter sentido prazer, e aí você precisa pagar a conta, né? Entre aspas, pagar a conta desse prazer. Porque lá no seu inconsciente, ele está proibido, ele está castrado, não é? Os pais fazem isso com a intenção de prejudicar a vida sexual adulta dos seus filhos? Claro que não, óbvio que não, não é? Eles fazem dessa forma porque eles não sabem como fazer, eles não sabem a forma correta, não foram ensinados, também foi feito assim com eles, então eles vão passar a informação que eles têm, é o que eles podem fazer, não é? E você, agora adulto, agora adulta, você vai entender isso e poder resolver isso definitivamente, né? Porque daí você resolve definitivamente.
Você não resolve só quando você trata lá com o remedinho, que depois aparece de novo. Aí trata de novo, aparece de novo. Por quê? Porque não está resolvido no teu emocional. A questão inconsciente não está ainda consciente, não está ainda resolvida. Por isso, a importância de você se permitir olhar para isso, para tudo aquilo que ainda está inconsciente. Por isso a importância. Na vida sexual, e hoje estamos aqui falando de vida sexual, do prazer sexual, ou da falta do prazer, ou das questões que vêm após ter tido prazer, o próprio fato, o próprio fato de muitas mulheres, o homem é mais animalesco, o homem é mais animalesco. A mulher, muitas vezes, muitas mulheres não conseguem atingir o orgasmo. Tem muita mulher que não consegue atingir o orgasmo. Por quê? Porque ela está proibida de sentir prazer. A criança dela foi proibida de sentir prazer. Então ela não pode, na vida adulta, sentir prazer. Tudo isso envolve o teu inconsciente, tudo isso parte, tudo isso começa a partir do teu inconsciente e começa nessa fase do desenvolvimento, humano, que é dos 5 aos 10 anos. O que você viveu com relação às questões de prazer, de sexo, de manipulação do genital, o que aconteceu nessa fase é o que está repercutindo na sua vida adulta hoje. Então, olha para isso. Se permita olhar para isso para definitivamente você resolver. Para que você consiga definitivamente resolver. Para você que não conseguiu acompanhar o programa do começo, para você que está aqui na live, porque hoje eu abri novamente a live aqui pelo Instagram, e que você de repente não conseguiu, volta lá, pega o comecinho do programa. Você pode assistir daqui a pouquinho, assistir ou ouvir, daqui a pouquinho vai estar no meu canal do YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, vai estar lá também no Instagram, mas vai estar também no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta. Então pega lá do comecinho, tudo que eu comecei, a forma com que eu comecei o programa, explicando do que a gente estaria falando aqui hoje, e é de sexo, é de vida, é de saúde sexual, que é um tema importantíssimo para o desenvolvimento humano. Eu não falo muito, não falo o tempo todo dessa questão aqui na rádio. A gente procura falar de vários outros temas, de entendimento, de evolução, muitas vezes espiritual, mas é importantíssimo estar com a vida sexual em dia. É fundamental para a sua evolução, porque senão fica faltando alguma coisa, senão continua incompleto. Precisa ter o entendimento, é importantíssimo, tá? Então, para você que não pegou o começo do programa, entra no meu canal, no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, ou então no Instagram, também, Sidney Rosa Terapeuta, para você poder entender toda a ideia, todo o conteúdo, E como tratar isso? Com terapia, fazendo terapia, Eu estou aqui tentando enxergar aqui pelo Instagram uma pergunta que está sendo feita, eu não estou conseguindo ver exatamente quem é, mas eu estou vendo aqui como olhar para isso. Olhar de forma terapêutica, fazer terapia. Esse é o caminho. Agora você também sabe que eu tenho um projeto de 5 sessões, que é um projeto chamado Conheça-te, que são 5 sessões. Você não precisa fazer todo o processo terapêutico. Ele não inviabiliza um processo terapêutico. É sempre importante fazer o processo terapêutico, como ele precisa ser feito, Mas esse projeto Conheça-te, que são 5 sessões, que você pode até fazer, dependendo das nossas agendas, você pode até fazer diariamente, tá? Pode ser presencial, pode ser online,
pode ser uma vez por semana, vai depender aí da tua disponibilidade junto com a minha, para que a gente faça essas sessões. E nessas 5 sessões, você vai entender muito sobre isso. Você vai ter uma clareza, porque essas 5 sessões, elas te trazem muita clareza, né? Como eu disse, ela não substitui um processo terapêutico, mas ela traz muita clareza e vai trazer para você clareza sobre esse tema sexual, sobre o tema financeiro, sobre o tema de relacionamento, sobre o tema de como está o teu caminho na vida, de como você está olhando para o seu futuro. Tudo isso em 5 sessões. Projeto Conheça-te. Vale a pena você entrar em contato comigo para saber mais sobre esse projeto, né? Porque ele agiliza muito vários entendimentos, trazendo para você clareza sobre o que é você, sobre de que maneira esse inconsciente está atuando na tua vida, né? Então eu vou te explicar de que maneira que essas 3 fases do desenvolvimento humano, elas atuam em você hoje adulto. E isso vai te trazer clareza, inclusive porque que você sofre tanto, né, com essas questões sexuais, né, com essa questão física mesmo, né? Como eu disse no começo do programa, na mulher, um fluxo menstrual desregulado, candidíase, corrimento, vaginite, que é a dor na penetração, mesmo tendo lubrificação, a própria secura vaginal, isso tudo tem uma relação lá com essa fase dos 5 aos 10 anos. No homem, ejaculação precoce, total dessa fase, 5 a 10 anos, e a disfunção erétil, que pode até ter outras questões, mas também tem uma base importantíssima nessa fase de 5 a 10 anos. Tá? Eu espero você entrar em contato comigo, seja pelo meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Lá fica o tempo inteiro aparecendo o meu número do celular. Você pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, gravar um áudio e me enviar, né? Você pode falar comigo através do Instagram também, Sidney Rosa Terapeuta. E o meu celular, né, que fica o tempo inteiro aparecendo lá no YouTube, mas se você quiser anotar, já anote aí, se você estiver podendo anotar. Se você não estiver podendo anotar, estiver dirigindo, não tiver aí uma condição de anotar, lembra do meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Entra lá no YouTube, acessa o meu canal e daqui a pouquinho você vai ver esse programa lá no canal. Esse e todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, nesses 9 anos de rádio Vibe Mundial, tá? E qual que é o meu celular? Eu atendo em São Paulo, na Zona Norte, pertinho do metrô Tucuruvi, ao lado praticamente do metrô Tucuruvi, muito fácil o acesso. Então o DDD é 11 98670 6310. 11 98670 6310. Esse é o meu número do WhatsApp, né? Se você anotou, manda para mim a mensagem. Se você não conseguiu, não pôde anotar, entra no meu canal, né, lá no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Lá fica aparecendo o tempo todo o número de celular, me manda mensagem para agendar a tua participação no projeto Conheça-te, para agendar a sua sessão de terapia, o seu processo terapêutico, para fazer uma constelação, né? Eu trabalho também com as constelações familiares. No próximo domingo, dia 15 de setembro, eu farei uma constelação em grupo. Constelação individual, eu atendo todos os dias, né? Que a gente usa lá os bonequinhos, eu atendo todos os dias. A constelação em grupo, em geral, uma vez por mês, e será no próximo domingo, não esse, o outro, dia 15 de setembro, tá bom? Eu trabalho também com a hipnose, né? Eu trabalho também com reiki, dou cursos de reiki. No próximo sábado, dia 14 de setembro, estarei dando curso de reiki. Curso de reiki no sábado, constelação em grupo no domingo, tá bom? E
no Facebook também. Tá? No Facebook você me encontra como Sidney Rosa, você me encontra também como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa, da Vibe Mundial. Tá bom? Eu espero você. Até mais.